Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Nós iremos conversar hoje um pouco sobre o conteúdo novo na unidade 6. Então, abram lá na página 82, a gente vai falar sobre saúde. E para iniciar esse capítulo, nós vemos um gênero textual chamado Histórias em Quadrinhos, né? Que também chamamos de HQ, que são as histórias em quadrinhos. O que é que nós observamos aí? O que é utilizado nesse gênero textual? A gente vê o uso dos balões, né, que nós temos os balões em forma de nuvem, que são balões de fala. Nós também vemos o uso de palavras não verbais, né, de uma linguagem não verbal, aliás. E nós também vemos a utilização de vários sinais de pontuação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Aí nós temos as reticências, né, que são esses 3 pontinhos. Então, para iniciar, eu vou fazer a leitura dessa história em quadrinhos, né? Para você crescer e ficar forte, precisa ter saúde, certo? E a vacina vai evitar uma porção de doenças que podem fazer muito mal para a gente. Não importa se a vacina é em gotas ou injeção, mas a dose extra de saúde que ela pode nos oferecer. Quem não toma a vacina pode contrair uma doença simples ou uma doença grave. Então vejam aí, gente. Nós temos aí alguns personagens da historinha da Turma da Mônica, né? Que são muito conhecidos. É uma historinha de Maurício de Souza. Vacinação é um gesto de amor. Está disponível também, né, no site aí que tem no livro. Turma da Mônica. E aí, gente, vocês perceberam aí que nós temos uma perguntinha. Qual é a importância das vacinas de que fala a personagem franjinha, gente? Aí a gente viu que a pessoa tomar a vacina é um gesto de amor, não é verdade? Com ele mesmo, né? Porque você pode se prevenir contra futuras doenças que podem vir a atacar o seu organismo, né? Então, você já tomando a vacina, você já está acionando o seu modo de defesa, né? Contra qualquer doença que apareça. E aí a gente viu também que eles têm uma conversa bem legal, né? Que até o Franjinha diz assim, a vacina vai evitar uma porção de doenças que podem fazer muito mal pra gente. E aí, gente, a vacina é somente um dos cuidados que nós devemos ter, né? As crianças devem tomar as vacinas em dias, né? De acordo com a caderneta de vacinação. E aí também nós devemos ter outros cuidados, como por exemplo, cuidados com a alimentação, ter uma alimentação saudável, né? Comer alimentos saudáveis, como frutas e legumes, né? Que ajudam a aumentar a nossa imunidade. Também devemos ter cuidado com a higiene corporal, né? Tomar banho, escovar os dentes, lavar os cabelos, né? Então, esses são alguns cuidados que nos ajudam, né? Que ajudam o nosso corpo a combater as doenças que podem chegar no nosso organismo. E aí eu vou falar um pouco para vocês, gente, sobre o médico inglês que inventou o princípio da vacinação, né? Gente, ele era um médico botânico e biólogo inglês, tá certo? O nome dele era Edward Jenner e ele viveu entre os anos de 1749 e 1823. Então, nessa época, tinha uma doença chamada varíola, né? Ela era parecida com a catapora. E aí, naquela época, ela era uma das doenças mais mortais, que matava mais gente naquela época. E aí, o que foi que ele fez? Ele viveu uma experiência bem diferente, né? Como foi que ele criou essa vacina, o princípio, né, da vacinação. No ano de 1796, ele retirou o pus, né, de uma ferida que foi causada pelo cowpox, né? Cowpox, gente, quer dizer cow, vaca, e pox quer dizer feridas na pele. Então, a varíola era feridas na pele. E aí, aquela ferida, ele tirou o pus. E aí, o que foi que ele fez? Ele injetou esse pus no organismo de uma criança de 8 anos. E alguns dias depois, ele pegou novamente, né, inoculou a varíola, aplicou nela a varíola humana. E aí ele teve uma surpresa. A doença ele não se desenvolveu na criança. Então ele pegou a própria doença, o pus da doença, aí
injetou e novamente ele fez o que? Ele inoculou nela a varíola humana, ele colocou a doença novamente. E aí essa fórmula que foi descoberta pelo médico, ela foi se espalhando pelo mundo todo. E ele ficou conhecido como o pai da vacinação, né? Uma curiosidade para vocês, gente. A palavra vacina, ela se originou do latim e significa vaca. Assim que foi descoberta, a palavra vacina, ela tinha um sentido muito limitado. E aí ele era usado especificamente só para um caso específico, ou seja, ela era usada apenas contra a varíola, né? A palavra vacina. Só que nós tivemos várias descobertas, né, do cientista francês, e aí a palavra vacina ela ganhou essa dimensão que nós conhecemos hoje, né? Nós sabemos que vacina se refere a qualquer tipo de vacina que é utilizada para combater uma doença. E aí, então, essas foram algumas curiosidades, né, sobre a vacina que eu falei para vocês. Então, vocês irão responder essas 3 perguntinhas que estão no início dessa unidade, tá? A gente vai estudar só essa parte de abertura mesmo do capítulo. E aí, é muito importante, gente, que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo, viu, gente? Uma alimentação correta, viu? Realizar atividades físicas, higiene corporal, né? E também até questões mesmo emocional, né? A gente tem que estar sempre bem-humorado, procurar viver as coisas melhores da vida, né? Para que a gente tenha a nossa saúde bem forte, tá certo? Então, reforcem os hábitos de higiene, viu? E hábitos saudáveis, para que o corpo mantenha-se forte e imune contra as doenças. Então, essa foi a nossa videoaula de ciências de hoje. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.